que o Kardec lançou em 1861, foi o segundo livro da doutrina espírita. Lá no finalzinho do livro, o Kardec lançou uma terminologia, um neologismo que iria acompanhar a doutrina. Então ele definiu como médium a pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Depois ele definiu um termo que nós usamos pouco, que é medianimidade, a faculdade dos médiuns, essa característica dos médiuns, que ele também diz que é sinônimo de mediunidade. Então, mediunidade é uma faculdade dos médiuns que permite essa intermediação com o plano espiritual. E também definiu o mediunato, missão providencial dos médiuns. Depois a gente vai falar um pouquinho que missão que é essa, né? E nós escolhemos um outro termo que também é utilizado, que não está no Livro dos Espíritos, o mediunismo, por isso que nós colocamos em vermelho na apresentação, que é a prática da mediunidade, ou seja, o uso que se faz da faculdade mediúnica. Uma coisa é a faculdade mediúnica, a mediunidade. A outra coisa, que é um outro aspecto, é o uso que se faz dessa faculdade, que seria o mediunismo. Então, se nós trabalharmos em cima da definição que o Kardec trouxe no Livro dos Médiuns, no capítulo 4, nós vamos poder conversar sobre alguns aspectos interessantes aqui. Vamos primeiro fazer uma breve leitura. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então vamos observar que o Kardec começa explicando que o médium sofre a influência dos espíritos. Então há uma relação natural entre aquele que tem a faculdade mediúnica e os espíritos. Essa interação faz parte da natureza humana, não faz parte de nenhum aspecto sobrenatural. É uma condição normal que acompanha a humanidade, acompanha a civilização desde os seus primórdios. Muito bem, mas ele diz aqui também que ela não constitui privilégio exclusivo. E eu fico feliz de poder falar de privilégio na mediunidade, porque é um dos enganos que se comete com a questão da mediunidade, é se julgar privilegiado por ser médium. É procurar destaque por ser médium. E algumas lâminas que nós vamos projetar mais adiante vai deixar isso muito claro. Então a mediunidade, ela deve ser tratada como um recurso natural que algumas pessoas possuem. E é como se eu tenho um olho azul, eu tenho um olho castanho, o outro tem um cabelo mais encaracolado, o outro é mais liso, um é mais alto, o outro é mais baixo, um é médio, o outro não é médio. É isso aí. Não tem assim nada demais. A questão nossa é que todo recurso que nós recebemos da providência divina, nós devemos usá-lo com sabedoria para a nossa construção, para o nosso progresso moral. É aí que vem o fio da meada, onde o Espiritismo se insere como sendo um mecanismo direcionador e propulsor das questões mediúnicas para o bem, para a utilidade, para a evolução do homem. Então diz aqui também que raras são as pessoas que delas não possuam algum rudimento, porque nós então deduzimos, como muitos falam, todos somos médiuns. Isso soa, às vezes, de uma forma estranha, porque a gente fala assim, não, mas eu não vejo espírito, eu não ouço espírito, eu não sinto espírito, então eu sou médium. Todavia, usualmente, só se qualificam assim os
aqueles em que a faculdade está bem caracterizada. Então, para não haver dificuldade de distinguir, o Kardec diz o seguinte: olha, todos nós, seres humanos, temos faculdade mediúnica em maior ou menor grau. Mas vamos chamar de médiuns aqueles em que essa faculdade está distinta, está bem caracterizada de alguma forma, E então ele completa dizendo o seguinte: que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Que organização é essa? É o nosso corpo físico. Então a sensibilidade mediúnica está vinculada ao corpo físico como uma das suas principais características. A organização física que determina se a pessoa é ou não médium nesse ou naquele grau. Claro que nós temos também questões da expansão, capacidade de expansão do perispírito, a faculdade mediúnica do próprio espírito em relação às suas questões de vidas passadas, que o espírito pode ter já uma experiência anterior como médium, mas para que a gente simplifique a questão, nós temos que considerar os aspectos orgânicos para poder determinar se somos ou não, se alguém é ou não médium. Prosseguindo nas palavras de Kardec, nós também desejamos pontuar, ele disse assim: é de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos, porque muitas pessoas acham que qualquer médium faz, ou sente, ou percebe a mesma coisa que o outro que também é médium, e não é verdade. É como se fosse uma espécie de impressão digital. Cada um tem a sua característica, tem a sua sensibilidade, tem o seu recurso mediúnico, com maior ou menor intensidade, as nuances são distintas. Geralmente os médiums têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de onde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Nós vamos ver mais adiante. Aí ele cita, ele cita aqui uma relação, que no momento que ele estava redigindo o livro, ele destacou algumas. As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, os audientes, os videntes, os sonambúlicos, os curadores, os pneumatógrafos, os escreventes e os psicólogos. Vamos deixar para a gente falar um pouco sobre isso daqui um pouco. O Espírito Erásto é um dos autores de várias páginas do Livro dos Médiuns. E ele, no nosso modesto entendimento, é como se fosse um professor de mediunidade. Ele tem páginas belíssimas onde ele faz uma série de explicações sobre as questões da mediunidade. Então aqui nós trouxemos algumas palavras do Erásto, quando, por exemplo, ele diz o seguinte: não creais que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto, trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Por isso é que, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens, nos servimos dos que oferecem as facilidades necessárias. Tenha-se, porém, como certo que tempo virá em que os bons médiuns serão muito comuns, de sorte que os bons espíritos não precisarão servir-se de instrumentos maus. Ora, então, o Erásto começa destacando que a mediunidade, ela não pode servir a um ou a outro indivíduo. Ela veio como recurso para a humanidade. É um recurso para todos. O bom uso ou mau uso da mediunidade é uma outra história. Mas aqui nós estamos aprendendo como que funciona o mecanismo, qual a sua origem, como que ele se manifesta, mas devemos ter sempre em mente a preocupação com as questões morais, o que fazer com a mediunidade. Então ele diz aqui uma frase muito importante, que inclusive foi destacada pela Sueli, na última, estava pela aqui no domingo passado, no seminário. Nós aproveitamos para plagiar um pouco a Sueli. Guardamos isso que ela trouxe, porque achamos que isso, para o momento atual, é uma frase que deve ser repetida, destacada, e deve ser colocada assim,
de uma forma bem ampla, divulgada de uma forma bem ampla. Um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Querendo dizer que o trabalho do médium, ele vai ter importância pelo sentido dos seus resultados, da sua conduta moral. Mas o médium em si, ele tem que ser aquela pessoa discreta, humilde, que não se projeta, que não coloca o seu nome à frente das coisas. É claro que aí a gente pode parar e falar assim, mas o Chico Xavier não teve o nome dele divulgado no Brasil e em outros países, etc. Mas teve por consequência dos seus seguidores que observaram a sua obra e começaram a destacar pelo resultado da obra. Não porque ele pediu para se projetar. Na verdade, quem conhece a vida do Chico já sabe que foi o Emmanuel que autorizava que ele fizesse isso, que ele fizesse aquilo, que ele passasse, por exemplo, a receber cartas de pessoas desencarnadas, que ele fosse à televisão lá gravar o Pinga Fogo, que ele desse todas as comunicações que ele deu para a imprensa. Tudo foi com autorização do guia, que sabia exatamente qual seria o papel dele, né? Então, a gente pode perguntar assim, então é importante conhecer o médium? É importante conhecer a vida do médium? Acho que todo mundo está com a resposta dentro do coração. Sim, é sempre bom conhecer o médium, apesar de que nós temos que tomar cuidado para não sermos preconceituosos, para não sermos precipitados nos nossos julgamentos, mas a vida, a conduta do médium, o seu trabalho na seara espírita, fora da seara espírita, tudo isso vai ser também uma assinatura, né? Um carimbo, né, do cartório lá que vai registrar, vai certificar o trabalho que ele está fazendo com a sua mediunidade, o seu mediunismo. E interessante aqui essa última parágrafo aqui do Erasto, dizendo que virá um tempo em que os bons médiuns serão muito comuns, de sorte que os bons espíritos não precisarão servir-se de instrumentos maus. Olha que interessante. E a predisposição mediúnica? O que indica que a pessoa tem essa tendência a ser médium? Porque nós sabemos, quem convive em casa espírita, como é no nosso caso, que muitas pessoas chegam e querem ser médiums. Elas veem, por exemplo, a nossa casa, né, a psicografia feita diante do público, o receituário mediúnico, por determinação do mentor Glaucus, e não por determinação dos encarnados. O Glaucus pediu que fosse feito dessa forma. Então, nós respeitamos. Então, as pessoas, muitas chegam à casa, olham aquilo, gostei, não queria ser médium. Aí vão fazer o curso sobre mediunidade e acham que o curso irá capacitá-los a se transformar em médiums. Mas a coisa não é assim. É exatamente a falta de conhecimento que muitas vezes faz com que essas pessoas se precipitem nessas iniciativas. Então a predisposição mediúnica, ela independe do sexo, da idade, do temperamento, da condição social, da raça, da cultura, da religião, da inteligência e das qualidades morais. A faculdade mediúnica está no organismo físico e é o vaso mediúnico, vamos dizer assim, e tudo isso que nós falamos, sexo, idade, temperamento, a condição moral, pessoas virtuosas e pessoas infames, são médiuns. São médiuns, né? Muitos usam a mediunidade para comércio, como profissão. E o Kardec explicou tudo isso no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é um livro, como qualquer obra do chamado Pentateuco espírita, apesar de que tem espírito ortodoxo que não gosta dessa palavra Pentateuco, mas indica cinco livros que montam a nossa codificação, que nós temos o livro dos Espíritos em 4 partes, e os outros livros são o desdobramento de cada uma dessas partes. Então o que acontece? O Kardec, nesse livro dos médiuns, ele faz um tratado sobre mediunidade, e muito interessante que ele fala exatamente essa questão da moralidade, dos percalços que o médium pode encontrar, que vão fazer com que ele seja um mau representante do trabalho que se pode desenvolver com a faculdade mediúnica, né? Muitos médiuns prestam um desserviço. Mas, quando a gente fala assim, são os médiuns que estão à frente de trabalhos. Porque nós temos médiuns nos nossos lares, né? Nossos filhos,
nossa esposa, nossa mãe, nosso pai, nosso tio, nossa avó, o namorado, o noivo, a noiva, o vizinho. Nós temos um monte de médiums nos cercando. Só que não sabem que são, e nem, às vezes nem a gente está sabendo que nós temos componentes mediúnicos que estão afetando a nossa vida. Aí diz aqui que quanto mais o médium for moralmente elevado, melhor instrumento se tornará a espiritualidade. Claro, os espíritos estão em busca de um instrumento bem afinado. Um pianista virtuoso, ele quer usar um instrumento que seja com a melhor sonoridade, com tudo nos conforme em termos de afinação, é ou não é? E o espírito superior, ele também vai sentir maior facilidade em transmitir as suas comunicações, as suas orientações, através do médium que já tenha componentes morais saudáveis à transmissão daquela comunicação. E também porque o médium moralmente elevado, ele sabe tratar com mais propriedade, com mais coerência o espírito evoluído também, o espírito que não é moralmente evoluído, aquele que é necessitado de ajuda, aquele que está, por exemplo, revoltado, agressivo. Então, na mesa mediúnica, o médium que está bem sintonizado com o seu trabalho, na sua vida moral, ele vai saber tratar aquele indivíduo e vai ser um filtro exatamente para aquelas emoções, para aquelas sensações violentas. Não é? Aí a gente vai falar da disciplina na educação, no desenvolvimento da mediunidade. A mediunidade pode estar relacionada a aspectos provacionais do médium. Ou seja, nós vamos reencarnar, né? Então é o seguinte, você vai nascer pela família, você vai ter esse corpo, a gente fala, você vai ter esse corpo, daqui a tantos anos de vida você vai ter essa ou aquela enfermidade, você vai ter esse ou aquele recurso material, você vai ter que se reaproximar dessa ou aquela pessoa que você teve conflito e precisa reajustar, e para coroar, você vai ser médium, vai ter mediunidade. Aí a mediunidade vem também, muitas vezes, como aspecto provacional, pode ser, naturalmente, algo vinculado à perspectiva futura do médium, ou seja, a capacidade dele de usar aquele recurso, sem ter nada a ver com o seu passado, mas ele se dispor humildemente a servir de instrumento a outras inteligências. E também pode ser por reparação. Muitas vezes a mediunidade vem porque o espírito vai ter que resgatar débitos auferidos do seu passado espiritual. Né? E o não médium não pode fabricar a mediunidade. E tampouco o médium é capaz de descartar a mediunidade. Então a mediunidade, ela não pode ser criada e não pode ser descartada quando se tem. Apesar de que nós sabemos que muitos têm a faculdade mediúnica, percebem espíritos às vezes, ouvem, ficam morrendo de medo e não quer saber de mediunidade, não, recusam. E isso nós não devemos condená-los, porque muitas vezes não chega a oportunidade do esclarecimento, a coisa vem com um impacto muito negativo, assustador, e o irmão que está passando por isso, a irmã, não tem o apoio familiar, não tem a instrução religiosa necessária, não está no meio apropriado para poder desenvolver a faculdade. Né? Outra coisa importante, mediunidade não é doença. Ih, meu filho é médico, estou perdido. Mediunidade não é doença. Mediunidade é um recurso, é um desafio, é um degrau que a gente deve aprender a superar, a utilizar, a galgar, para que a gente possa caminhar com Jesus. O desenvolvimento da faculdade não pode ser feito então no curso. Na nossa casa nós mudamos lá de curso de mediunidade, nós mudamos para curso sobre a mediunidade, exatamente para tirar essa ideia que eu faço o curso de mediunidade e viro médium. Então, o desenvolvimento depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito do médium e da maior ou menor facilidade da sua assimilação por espíritos. Depende, portanto, do organismo e pode ser desenvolvida quando exista o princípio, não podendo, consequentemente, quando o princípio não existe. Então não tem como desenvolver mediunidade se não existe o princípio do organismo físico. A faculdade mediúnica, essa
condição de expansão do perispírito para poder entrar em contato com o perispírito do desencarnado, ou, né, e estabelecer o contato. Não basta ser médium para que se comunique indistintamente com todos os espíritos. O médium não chega, ó, eu sou médium, então eu abro o olho e estou vendo espírito aqui. Não é assim que funciona. A percepção mediúnica, seja no olfato, na visão, na audição, ou outros meios que podem acontecer, ela surge em momentos que muitas vezes, ou podemos dizer quase sempre, depende do desejo do médium. O médium, se ele tem a faculdade, a condição de ver um espírito, por exemplo, mas o espírito, ele precisa se mostrar para o médium. E acima de tudo isso, uma força superior tem que permitir que aquilo aconteça. Então, muitas pessoas, eu hoje acordei, abri o olho, tinha um espírito sentado na beira da minha cama, eu morri de medo. Fica aqui, bom exemplo, né, gente? Não precisa ninguém ficar preocupado. Mas um chamado, o que foi isso que aconteceu comigo? Ou seja, abriu a válvulazinha mediúnica, mostrou o espírito e fechou a válvula. Para quê? Dei um exemplo assim, para chamar a atenção, né? Para que a pessoa comece a se mobilizar, porque ela tem uma condição mediúnica e ela precisa desenvolver aquilo. E quantos sofrem com esse processo sem saber que estão passando por questões dessa ordem, né? Mas o médium não tem esse poder de chegar e falar, eu vou ver espírito, eu vou comunicar. Não. São duas pontas da corda. Ele tem que ter o recurso, a faculdade, e o espírito, ou a situação, né, vai ser mostrada para ele por essa, vamos dizer assim, essa permissão, né, de forças superiores. Combinando os fluidos perispiríticos, os espíritos não só transmitem aos médiuns seus pensamentos, como também chegam a exercer sobre eles uma influência física, fazem-nos agir e falar a sua vontade. Então nós colocamos aqui alguns pontos de atenção. No desenvolvimento inicial da faculdade mediúnica não há necessariamente envolvimento de entidades superiores. O fato do médium estar começando a desenvolver sua faculdade não quer dizer que ele já vai ter contato com, sei lá, por exemplo, Bezerra de Menezes, quem mais? Joana de Anjos, Eurípides Passanufo. Não. Muito provavelmente serão espíritos medianos, né, que vão entrar em contato com esse médium para que ele comece a exercitar a sua mediunidade. É preciso compreender o conceito de missão e em que contexto se pode dizer que o médium é um missionário, como nós dissemos. Muitas pessoas têm uma missão pequena, um trabalho pequeno, né, a desenvolver, e tomam aquilo, uma coisa de curto prazo, como uma missão. Mas a mediunidade missionária são casos em que o médium passa a vida inteira, né, entregue ao trabalho mediúnico, a mediunidade com Jesus, ou seja, ele tem um projeto feito desde o plano espiritual para que ele desenvolva suas faculdades mediúnicas e para que ele desenvolva trabalhos no bem, na caridade, no amor, usando esse recurso especificamente. Outra questão que não é muito o contexto aqui da nossa palestra, porque é um outro assunto, né? A parte, a questão do animismo. O animismo é o grau de interferência do espírito, do próprio médium na comunicação, vamos dizer assim, é uma definição meio assim, mais rápida, né? O animismo muitas vezes considerado como sendo um erro, um problema, quando na verdade é um fenômeno natural e que traz às vezes para os dirigentes mediúnicos, para a direção mediúnica, a preocupação, né, e ter de avaliar aquela condição do médium para poder auxiliá-lo, mas jamais é um defeito mediúnico. O problema é a mistificação, que é quando o espírito que está comunicando, ele se apresenta como uma entidade que ele não é, por exemplo. Ele fala, eu sou aqui o Bezerra de Menezes. Ele não é um espírito inteligente, conhece a terminologia que o Bezerra usa, por exemplo. Ele vai envolvendo o médium até um certo ponto, e o médium acredita que ele está recebendo o Bezerra. E tem também a questão da mistificação do próprio médium. Ele quer se projetar, ele quer mostrar que ele recebe espírito importante, então ele começa a dizer, né,
eu estou recebendo páginas aqui do fulano, do ciclano, é a mistificação ou problema moral do médium. Geralmente, quando o problema é o médium, aí é que aproximam deles as entidades atrasadas, para poder piorar ainda as coisas, né? Ainda mais. Aí nós temos então uma pequena classificação, 2 grupos de fenômenos mediúnicos, segundo os seus efeitos, que seriam os fenômenos de efeitos materiais, físicos ou objetivos, e os fenômenos de efeitos intelectuais ou subjetivos. No conjunto dos fenômenos materiais ou fenômenos de efeitos físicos, estão aqueles que sensibilizam diretamente os órgãos dos sentidos dos observadores. Então, por exemplo, se ao bater o pé todo mundo ouviu, foi um fenômeno de efeito físico. Mas se o espírito bater o pé aqui e só ele, ou aquele ouviu, através da mediunidade, então não é um fenômeno de efeito físico, é um fenômeno de efeito inteligente ou subjetivo, né? Esse conjunto depende da mediunidade. Esse conjunto depende da nossa presença física, porque nós vamos captá-lo pelos sentidos materiais. Nós vamos ver uma luz, vamos ouvir um som, né? Nós vamos ter uma percepção olfativa, se todo mundo tiver. Muitos fenômenos, alguns fenômenos mencionados nos evangelhos, muitos exegetas interpretam os fenômenos como sendo fenômenos de efeitos intelectuais ou subjetivos. Ou seja, nem todo mundo veria aquilo que está descrito, apenas os apóstolos que estavam junto de Jesus, porque eram médicos. Nós não vamos adentrar aqui, né, nessa questão, apenas para chamar a atenção dos irmãos. Então aqui alguns fenômenos de efeitos materiais: materialização de espíritos, transfiguração, levitação, transporte, bicorporeidade, escrita direta, tipologia, sematologia. Sendo, por exemplo, a bicorporeidade, o médium apresentar-se fisicamente num outro local diferente do que ele está. Ele materializa ele mesmo, ele próprio, uma materialização dele em 2 lugares. Eu conheço um caso assim, não que eu presenciei, mas que me foi descrito, porque tem certos fenômenos que são assim difíceis da gente. Mas será que isso acontece mesmo? Será que já aconteceu? Será que é na época do Kardec só que acontecia? Hoje acontece? Por exemplo, quando nós estudamos o sonambulismo, que a gente lê lá no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, a gente fica com muita dúvida. Mas será que eu conheço algum sonâmbulo? Porque a definição não é exatamente aquela pessoa que levanta e sai andando de noite, né, dormindo. O sonambulismo tem a ver com a emancipação da alma, a profundidade, né, a intensidade dessa emancipação. Então, para nós, às vezes, é difícil dizer que nós temos contato, conhecemos sonâmbulos. A mesma coisa esses fenômenos aqui, bicorporeidade, escrita direta, na qual põe-se um papel e aparece lá a letra sendo trabalhada diretamente no papel, sem ninguém estar usando um lápis ou uma caneta. Tipologia, que são pancadas, e a sematologia, que é o movimento de objetos, né? O deslocamento de objetos, também sem nenhuma interferência material. E aqui nós temos os efeitos intelectuais, os que são ligados à percepção por sentidos espirituais, como intuição, vidência, audiência, desdobramento, psicometria, e da ação da entidade sobre o médium, psicografia, psicofonia, né? A intuição é um fenômeno. Quando a gente fala em intuição, todos nós assimilamos bem, né? Porque isso acontece com todos nós. Às vezes a gente pode não perceber, mas nós temos uma intuiçãozinha. As mulheres falam que são muito intuitivas, né? Então são mais médios que os homens, será? Por isso é que nós todos somos médios, porque no campo da intuição, às vezes a gente fala assim: nossa, eu estava inspirado hoje, eu falei uma coisa que eu jamais pensaria. Então como é que eu estou inspirado? É porque alguém veio me inspirar, foi um espírito que colocou aquela ideia na minha cabeça, que a inspiração, ela é um subconjunto dos fenômenos da intuição. A inspiração é um fenômeno intuitivo mais suave, que a gente não consegue identificar com certeza que foi um espírito que falou com a gente. Aí nós temos dificuldade de dizer, mas foi meu pensamento ou foi do espírito? Isso está lá no livro dos médiuns, o Kardec dá essa explicação.
Então aqui vem uma classificação com base naqueles efeitos, né? Médios de efeitos físicos, sensitivos, audientes, psicofônicos, videntes, sonambúlicos, curadores, pneumatógrafos, psicógrafos, polígrafos, iletrados, poliglotas. Então a obsessão, ela é inerente a um espírito inferior querendo dominar, subjugar, influenciar o outro espírito. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. E então aí, por aí a gente começa a ter uma noção do princípio, do fenômeno da obsessão. Aí nós colocamos alguns tópicos aqui como motivação para a questão da obsessão. A questão número 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Resposta dos espíritos que auxiliaram Kardec na codificação. Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto de que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então os espíritos nos informaram que nós estamos quase que constantemente sendo influenciados por entidades que nós não estamos percebendo, não estamos vendo. E que eles nos dirigem, ou seja, sugerem, sugestionam. E aí eles aí podem ser os bons e podem ser os maus. Aí quem que vai ganhar a partida, né, vai ser bons ou os maus? Vai depender do nosso comportamento, do nosso espírito, do nosso livre-arbítrio, daquilo que nos atrai, das tentações, como Jesus nos alertou. Então, aí eu tomei a liberdade de buscar uma frase que tem numa mensagem do André Luiz no livro Agenda Cristã, uma página que se chama Sinais. O André Luiz disse assim: não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Então nós somos antenas ambulantes. O tipo de pensamento, de atitude, de palavreado que a gente está produzindo com o nosso espírito está sendo transmitido pelo fluido cósmico vital. E isso faz com que, pelo fenômeno da ressonância, da afinidade, né, com as nossas questões, com os nossos interesses, com os nossos vícios morais, físicos, etc., uma compacta assembleia de companheiros passe a nos seguir, porque nós estamos transmitindo aqueles sinais. Então isso tem a ver também com a motivação para a obsessão. E aqui, no livro Ação e Reação do André Luiz, tem uma frase que diz assim: ninguém avança para a frente sem pagar as dívidas que contraiu. Lei de causa e efeito. Então essas duas coisas aqui, sintonia, afinidade, reparações, expiações, vão influenciar, vão apimentar a questão da obsessão. A definição dada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, é a seguinte: obsessão é a ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo, apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Olha, que coisa meio complicada, porque a obsessão, ela pode não trazer sinais perceptíveis exteriores. Nós, ou nossos irmãos, podemos estar sofrendo influenciação, né, no campo obsessivo, sugestões para nos desviar da nossa rota, para mudar o nosso pensamento, para nos atrapalhar, para nos confundir, sem que a gente esteja exteriorizando o problema. Está só ali perturbando o nosso íntimo, o nosso pensamento, não é? Então, e a coisa pode evoluir até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais, ou seja, um julgo total. A criatura fica completamente sob o domínio de outro espírito, né? Agora, o Livro dos Médiuns, no capítulo 23, diz que as imperfeições morais dão aso à ação de espíritos obsessores. Ou seja, se a gente colocar um ponteirinho lá
para medir as nossas imperfeições morais. Quanto mais ele avançar para frente, mais nós estamos abrindo portas para os obsessores. Essa é uma das fórmulas matemáticas da questão da obsessão. E aqui nós colocamos apenas uma menção do Livro dos Espíritos, na questão número 984, quando Kardec pergunta se as vicissitudes são sempre a punição de faltas atuais. Os Espíritos falam que não, nem sempre. São provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes como espíritos, antes de encarnardes, para expiação das faltas cometidas em outra existência. Nós colocamos isso aqui para dizer o seguinte, que o processo de obsessão faz parte da lei de causa e efeito. Por que fulano está sendo obsidiado? Por que eu estou sendo obsidiado? Porque é um dos mecanismos de reparação também, né? Então a obsessão ocorre também no campo da justiça divina. E as raízes da obsessão. Diante do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é lastimável o ser-se médium. Olha o que o próprio Kardec colocou no Livro dos Médiuns, no capítulo 23. Ele mesmo colocou essa pergunta e depois ele responde brilhantemente. Diante do perigo da obsessão, pergunta-se, não é lastimável ser médium? Não é a faculdade mediúnica que a provoca? Numa palavra, não constitui isso uma prova de inconveniência das comunicações espíritas? Ou seja, por que o espírita vai estimular as comunicações se vem o problema da obsessão que faz com que um espírito desencarnado, né, por exemplo, venha atrapalhar o trabalho do médium? Aí o Kardec, eu não vou responder porque eu não gravei a resposta, porque são páginas de resposta. O Kardec mostra a ação benéfica do espiritismo justamente para esse processo de obsessão e demonstra que o processo obsessivo está justamente ligado às questões de reparação diante da vida, da justiça divina do médium. Ou seja, muitas vezes é realmente um mecanismo necessário pela lei de ação e reação, né, de causa e efeito, para que o médium consiga comece a ajustar as suas questões com aqueles que ele prejudicou em vidas anteriores, né? Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência. Aqueles irmãos que não têm ou não tiveram ainda a oportunidade de estar numa reunião mediúnica, talvez não possam ter esse testemunho, que os que têm a oportunidade de comparecer, né, nas reuniões de desenvolvimento, ou de educação, ou de tratamento espiritual, de obsessão, nós percebemos com muita clareza essa ação em que espíritos se apresentam através dos médiuns para poder demonstrar toda a revolta que eles estão com fulano ou ciclano, que muitas vezes estão no auditório, na casa espírita, ou estão no lar, ou estão em algum outro lugar, e que eles estão revoltados porque foram prejudicados por aquela criatura no passado e agora estão se ligando, estão lá na casa dele, estão lá perturbando ele, estão perturbando os filhos, estão perturbando a mulher, e etc, estão lá sugando as energias dele. Aí que vem a maravilha do trabalho desenvolvido na área mediúnica na casa espírita, que é justamente onde se recebe essas pessoas, nesses irmãos que estão no campo espiritual, para dialogar com elas, para esclarecê-las, para poder demovê-las da sua intenção. E nem sempre isso é conseguido assim de uma vez, numa experiência, num primeiro contato. Às vezes é preciso o espírito comparecer várias vezes, né, nas reuniões, para ir quebrando aquele elo, aquela raiva, aquele ódio que ele sente, né? Esse é um exemplo das condições que os espíritos se manifestam. E aqui também, no livro Mecanismos da Mediunidade, diz o seguinte, do André Luiz: perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os problemas de sintonia. Então é aquela questão, a gente tem vontade, a gente pensa, emitimos uma onda, alguém capta a onda e por assimilação vem ter conosco, né? Muito bem.
Então as manifestações obsessivas, elas podem se dar em todas essas condições, do encarnado para o encarnado, do desencarnado para o desencarnado, de nós encarnados para com os desencarnados, dos desencarnados para com os encarnados. Existe obsessão recíproca e auto-obsessão. Essa relação a que a gente mais comenta é a do desencarnado para com o encarnado. Do encarnado para com o encarnado, nós temos muitos casos dos problemas conjugais ou familiares, da relação pais com filhos, né? Que as pessoas ficam uma influenciando negativamente a outra, seja em que aspecto for, causando constrangimento, causando uma série de prejuízos, até doenças para outra pessoa. Então aquele domínio, aquele jugo onde a pessoa não é tratada com amor, mas com desrespeito, que ela não pode usar de liberdade para fazer, né, para se expressar na vida, onde ela tem a liberdade dela tolhida, ela está sendo obsidiada. A do encarnado para com o desencarnado também é interessante comentar, apesar de que nós sabemos que muitos irmãos estão a par desse assunto, mas muitas vezes os parentes nossos, os amigos que passam pelo plano espiritual, sofrem com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, com as cobranças que nós fazemos, com os pedidos que nós endereçamos, que muitas vezes são descabidos. Pessoas que morrem e são consideradas santos ou santas de uma hora para outra, e nós começamos a exigir-lhes, né, providências para isso, para aquilo. A obra do André Luiz esclarece bem a respeito desse assunto, né? A auto-obsessão, no livro Obras Póstumas, o Kardec diz: o homem não raramente é o obsessor de si mesmo. É quando nós entramos naquela ideia mental de que, né, de procurar a doença, de ficarmos desanimados, ou o Kardec fala também a respeito de nós atrairmos inimigos do nosso passado, da nossa existência anterior, pelo nosso pensamento, pelas recordações que a gente fica buscando da vida anterior, talvez no desdobramento durante o sonho. Então a gente mesmo atrai essas criaturas para junto de nós. Então nós temos que observar bastante a questão da auto-obsessão. Então a gradação, a obsessão, o Kardec classificou obsessão simples, fascinação e subjugação como sendo degraus de evolução do processo obsessivo. Na obsessão simples, diz o Kardec no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, que os espíritos se aproximam muitas vezes do médium só para perturbar o pensamento dele, para confundir o pensamento dele. Vamos supor, o médium no trabalho mediúnico, vamos citar esse caso. Eu estou no trabalho mediúnico da psicografia ou da psicofonia, aí comparece um espírito e começa a me julgar ideia, perturbar. Ele não está influenciando o médium, ele está só atrapalhando, ele está criando obstáculo. Então é o começo de um processo, né? É uma forma. Ele também diz aqui a respeito das manifestações ruidosas, quando o médium dá soco, dá tapa, se agita, etc. Quer dizer, às vezes o médium também ele não tem a condição de segurar, né, filtrar esse tipo de manifestação. Às vezes o espírito chega e fala um palavrão para o médium. Se o médium é consciente, ou subconsciente, ele ouve aquilo, ele não tem que repetir o palavrão. Se ele é moralmente evoluído, ele filtra, ele segura, ele fala uma outra coisa, né? Mas e o médium inconsciente? O médium inconsciente, se ele for evoluído moralmente, aí ele não fala mesmo, porque ele domina o outro espírito na sua condição moral, não passa aquela comunicação, mesmo porque ele está cercado de amparo espiritual durante a comunicação. Agora, se é um médium, o médium não está só na casa espírita, ele pode estar na igreja católica, na evangélica, no budismo, ser um ateu, não faz, é médium. E ele pode estar recebendo uma comunicação agressiva, e como é que ele vai se defender daquilo? Se ele não tiver um respaldo moral, ele passa a comunicação do jeito que ela está chegando. E aí vem a confusão. Por isso que às vezes dá muita briga de marido e mulher, separação, né, de casais, destruição de lares, problemas de namoro, de noivado. Quantas vezes por causa de uma ação obsessiva? E nós precisamos, então, nós que somos espíritas, que procuramos estudar, compreender o assunto,
É bom a gente analisar a pessoa que convive conosco, as pessoas que nós amamos, porque às vezes nós rompemos uma relação, não é só conjugal, não, relação de amizade, né? Homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, mas na amizade, por causa de uma bobagem. Às vezes um momento em que houve exatamente um princípio de um processo obsessivo ali, e nós cedemos aquilo. Aí o nosso orgulho faz a gente torcer o nariz, virarmos para o outro lado e acabou a amizade, né? E aí as trevas ficam lá batendo palmas, soltando foguete, né? Vibrando. Opa, separamos mais uma turma aí. É assim que funciona. No caso da fascinação, a fascinação é uma ilusão que o espírito tenta produzir na mente do médium, e começa, aqui o Kardec diz que ele até paralisa o próprio raciocínio. Ele começa a ficar fascinado, né? Ele começa a ficar assim, envolto naquele pensamento. O médium o Kardec cita que o médium tem dificuldade de perceber que ele está sendo enganado. E ele começa a acreditar em coisas ridículas, em doutrinas estranhas, que ele normalmente não aceitaria aquilo de jeito nenhum. Ele começa a aceitar que aquilo é verdadeiro. Então, muitas vezes o caso de mistificação do espírito, né, para com o médium, pode funcionar dessa forma. O espírito vai lá e começa, eu sou, vamos usar o Bezerra, né? O Bezerra é sempre um bom exemplo. Eu sou o Bezerra de Menezes, eu vim aqui passar uma comunicação para você. Aí eu começo a ficar fascinado. Nossa, eu, médium, já vou psicografar, ou já vou dar comunicação do Bezerra, ou sei lá, da Joana, né? Que bom, que maravilha. Aí ele vai me fascinando e eu vou cedendo aquilo, e apesar de que chega alguém e fala, escuta, mas olha o conteúdo da sua comunicação aqui, isso aqui não tem nada de superior, não tem nada moralmente elevado, não tem nada de útil, mas ele não consegue enxergar, porque ele está fascinado, ele está envolvido por aquela onda de sugestão. E a subjugação, a constrição, que paralisa a vontade, o obsidiado fica sob o jugo do obsessor. Pode ser moral, né, no pensamento, no desânimo, na prostração, na falta de iniciativa, ou pode ser até numa questão física mesmo. A pessoa fica completamente dominada fisicamente. As consequências. Aí o Kardec fez essa anotação aqui também no capítulo 23, intitulado da obsessão. A subjugação corporal, levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura? Pode, a uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que são apenas subjugados, precisariam de um tratamento moral, enquanto que com os tratamentos corporais os tornam verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas que era usado na época do Kardec, né, os loucos, né, colocados lá nos sanatórios e dá-lhe ducha, dá-lhe choque, sei lá o que eles usavam, né? Então hoje a coisa é muito mais humanitária da própria medicina, e vem o componente dessa medicina integral, que leva a questão da espiritualidade. Vai ter lá o congresso do Mediunesco, a turma do Mediunesco está aqui já. São eles aí, essa turma daí, vão ajudar a gente bastante aqui, né? Esse trabalho lá falando da espiritualidade, falando das relações da medicina com essas questões espirituais, que para nós espíritas é muito importante que a gente tenha tudo isso em mente, né? no nosso aprendizado. Então a gente citou aqui algumas consequências da obsessão, como escravização do pensamento, cativeiro físico, pesadelos, visões, fazer coisas ridículas sem perceber, crer na infabilidade e identidade de um espírito que é inferior, manifestar a mediunidade em locais impróprios, em momentos inadequados, né? E ter assim, um nível de agressividade ou de torpor repentino. E as defesas? O que pode ser feito então para se combater o processo obsessivo? Vamos no Livro dos Espíritos, na questão 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Ou seja,
O nosso apego com os espíritos do mal, vamos dizer assim, é pelo nosso interesse, pelo nosso pensamento, pela sugestão que eles estão nos dando, ou que nós mesmos estamos com predisposição, um vício orgânico, um vício moral. Os espíritos se aproximam e começam a nos atrair. Então, nós temos que combater, entender esse mecanismo e trabalhar a nossa reforma. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre nós. Não há como um espírito obsidiar uma criatura que está praticando o bem, que está trabalhando a sua reforma íntima, que está mudando a sua maneira de pensar, que está combatendo seus vícios orgânicos ou morais. Onde que o espírito obsessor vai encontrar campo de ação se nós já temos essa prática, Porque uma prática exige o quê? Ela precisa começar, ela precisa ser alimentada, ela deve ser incentivada, ela deve prosseguir, O mais seguro meio de a pessoa se livrar deles, dos obsessores, é atraí-los bons pela prática dos bens. Então aqui vem uma lista do tratamento da obsessão, autodesobsessão, prece, reforma íntima, a sintonia pelo pensamento com coisas superiores, conversa edificante, trabalho no bem, o passe, que é importante, porque o passe ajuda na questão fluídica, água frutificada, o apoio familiar é fundamental, porque se a família não apoia a pessoa que é obsediada, aí a coisa fica muito mais difícil, E o culto no lar, porque é uma metodologia espírita, digamos assim, para a gente se educar e permitir a educação dos desencarnados que frequentam a nossa casa. E aqui os componentes da reunião mediúnica, que é onde se pratica a desobsessão. E aqui a última lâmina, onde nós colocamos então do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então, o não peques mais de Jesus é o seguinte: nós já sabemos, nós obtivemos uma cura, nós avançamos um pouquinho, então cuidado, porque recuarmos, abrirmos guarda, cedermos à presença do pensamento inferior, pode voltar as portas para o caminho obsessivo. Então, a reforma íntima e o caminho sempre adiante no bem e com Jesus, porque é com Jesus que nós devemos praticar a nossa mediunidade. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Aqui o nosso agradecimento à casa, aos amigos aqui da União Espírita Mineira, e desejamos também sucesso lá para o Medinesco, que é importante para todos nós. Muito obrigado.